noite, meus amigos. Aqui quem fala com vocês é o Mago Uriel. Seja bem-vindo no meu canal. Você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que está no meu canal, você não sabe do que se trata. Esse canal se trata de religião, espiritualidade, judaísmo, cabala e todas as artes mágicas envolvidas no contexto da espiritualidade. Você que gostaria de se aprofundar e saber mais sobre essas artes, bota seguir meu canal aí e também já deixa o like e vem comigo aqui nesse vídeo que você vai ficar sabendo tudo sobre o nosso tema de hoje, que é Lilith. Bom, meus amigos, para falar de Lilith, eu sou uma pessoa que posso falar de Lilith de mão cheia, com toda a minha bagagem magística de já estudar o ocultismo desde os meus 12 anos, né? Eu já contei a minha história brevemente aqui no meu canal, vou contar rapidinho para quem caiu aqui a primeira vez de paraquedas. Dos 12 anos até os 17 anos, eu estudei o ocultismo de forma amadora, empírica, e acabei me envolvendo com certas entidades. Acabei me dando mal, porque não sabia, não tinha ninguém para me ajudar. Eu fui na prática mesmo, né? Eu tentando fazer a minha própria experiência na magia, né? Galgar o meu caminho, subir os degraus do conhecimento. Acabei me dando mal, com 17 anos não sabia a quem recorrer, eu recorri ao quê? Eu recorri a sair correndo para a igreja. Aí eu fui para a igreja, lá eu cresci espiritualmente até, foi uma boa estada lá na igreja. Porém, eu fiquei algum tempo lá na igreja, até fui como o Mago Anael, né? Vocês conhecem o Mago Anael? Aquele canal aqui que tem o canal do Mago, eu tenho uma história parecida com a dele. Eu fui pastor na igreja quadrangular, eu estudei angiologia, demonologia, teologia, escatologia, que são as profecias bíblicas. Então, sobre a Bíblia eu conheço muito bem, e eu tenho muita bagagem para falar desse livro que está aqui na minha frente. Então, assim, depois de eu ter ficado na igreja, eu não quis participar daquela corrupção que a igreja, e nada mais é do que o catolicismo e o protestantismo, que são os evangélicos, nada mais são do que uma deturpação da própria religião que eles seguem, né? Porque eles seguem a Jesus Cristo, só que eles não fazem nada parecido com o que Jesus Cristo fazia naquela época. Então, para mim, eu descobri isso já naquela época, então eu saí do sistema religioso por isso. Não quis compactuar com aquela corja, né? Aquela corja. Deve ter gente lá bem intencionada, mas está sendo enganada, tá? Por que eu estou falando a minha história para vocês um pouquinho rápido aqui? Porque para vocês entenderem um pouco de Lilith, um pouco de Lúcifer, que esse nome Lúcifer também é um nome latino, do latim no caso, veio da língua latina, do latim, Lúcifer. É um nome criado há 600, 700 anos atrás. Esse nome não existe. Quando tem uma religião chamada luciferiana e eles cultuam Lúcifer, eles que se dizem então os sabedouros, os portadores do conhecimento, os portadores da luz, eles não sabem que Lúcifer, o nome não é Lúcifer. O nome de Lúcifer, pela mitologia correta, é a mitologia judaica. Os judeus têm a história, o Jardim do Éden, Adão e Havá, Adão e Eva, tem a história de Lilith. Então, eles deveriam saber que o nome de Lúcifer é Samael. Samael era um querubim ungido. Tá? Vou falar rapidamente aqui, estou dando um ensejo para depois entrar prioriamente em Lilith. Mas vocês têm que entender um pouquinho antes desse contexto. Como eu fui pastor, eu estudei tudo sobre esse livro, ele me deu bagagem para saber o que dá para aproveitar daqui e não dá para aproveitar. Porque esse livro aqui, a Bíblia, tá? Esse livro aqui, a Bíblia, ela foi montada, tá? Ela foi montada e manipulada de acordo com como eles queriam controlar o povo, controlar a massa. O chamado Antigo Testamento, ele também é chamado de Taná, né? Para eu que sigo o judaísmo, não sou ortodoxo, não quero ficar preso à religião, a ser um judeu como um cristão lá, beato. O judeu ortodoxo ele é assim também, ele é preso numa caixa também igual. Menos mal que ele está seguindo uma religião que faz sentido,
porque o judaísmo crê no Deus Jeová, um Deus só, ok? E o romanismo, a igreja católica romana e a igreja evangélica de Lutero, que se originou de Lutero, de Calvino, ali, os protestantes, eles se baseiam num livro montado pelos romanos. Os romanos, eu estou indo para a Itália agora, eu sou descendente italiano, então eu posso falar, eu vou lá para tirar minha cidadania italiana e vou fazer minha dupla cidadania. Eu vou ser italiano também e vou morar na Europa. Então eu posso falar de cadeira, tá? Com toda certeza. Eu sou descendente dos romanos, então, porque eu sou italiano. Eu posso falar aqui que o que vem de Roma, você não tem que acreditar nada. Porque Roma só queria também controlar o povo, porque eles controlavam através do exército, perderam o poder do exército, foram querer controlar o povo através da religião, tá? Porque eles já não tinham mais o poderio do exército. Então, assim, eles conseguiram, eles criaram uma religião chamada Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Ali eles pegaram o Ataná. Ataná é o quê? Ataná é composta pela Torá judaica, que são os 5 primeiros livros da Bíblia dos crentes e dos católicos, tá? O Pentateuco, que se chama, os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento dos católicos e dos crentes se chama Torá. Depois vem os livros proféticos, né? E depois vem que são só poemas, que são salmos, cânticos, provérbios, e todos eles juntos é formada a Taná judaica. A Taná judaica, ela não é manipulada. A Taná judaica, ela é real e ela é pura, vamos dizer assim. Só que a tradução dessa Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia ainda que a tradução é mais próxima da original em hebraico, porque a minha é traduzida do hebraico para o inglês e do inglês para o português. Essa minha está em português, correto? Então a minha Bíblia aqui que eu tenho aqui, ela é mais fidedigna ao original. A Bíblia original, desculpa não, a Taná judaica, ok? Agora, quando você parte para o Novo Testamento, aí você está morto, porque o Novo Testamento é um livro com mais de 2.000 erros, 2.000 contradições, né? Então, próprios 4 evangelhos que falam sobre Jesus, os romanos conseguiram criar 4 finais diferentes para parte que Jesus ressuscita, no caso. Então, como é que você vai acreditar num livro que fala 4 finais diferentes? Então, é difícil, né, de você acreditar. Então, o que eu vou ler aqui está só na parte do Antigo Testamento para vocês verem que eu vou falar de Lilith. Então, assim, para nós, judaicos, nos interessa apenas a Taná, ou seja, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, eu posso fazer um vídeo para vocês, tem mais de 2.000 contradições, tá? Eles quiseram tornar Jesus Cristo como Deus, que jamais uma criatura que nasceu de homem e mulher pode ser Deus, jamais, não existe isso. Então Jesus não era um Deus. O máximo que ele poderia ser era o Mashiach, mas ele também não foi o Mashiach judaico porque ele não cumpriu todas as profecias necessárias para isso. Um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas vamos agora focar na Lilith. Eu falei tudo isso para vocês entenderem, ok? Vocês que não me conheciam, saber que eu sou formado em teologia, tenho angelologia, demonologia, eu entendo disso que eu estou lendo aqui. Eu posso falar, um youtuber abrir isso daqui e falar um vídeo que isso daqui é montagem, é falcatrua, ele pode estar falando da boca para fora. Eu falo porque eu entendo, eu já fui pastor e eu não quis mais ser pastor porque eu não queria compactar com isso, eu não quero brincar com o nome de Adonai, certo? E lá eles brincam com o nome de Adonai, tanto os romanos quanto os protestantes. Mas vamos lá, eu falei aqui dessa primeira parte por conta de vocês entenderem que eu vou provar para vocês quem era Lilith pelo Antigo Testamento judaico, ok? Só que os conhecimentos que eu vou passar aqui para vocês, se eu fosse pegar todos os livros que falam de Lilith, eu ficaria com um vídeo de mais ou menos 2 horas, mais ou menos. Porque eu precisaria ter aqui em mãos o Talmud, o Midrash, eu precisaria ter aqui também apócrifos, ok? Tinha que ter apócrifos aqui também. Eu tenho aqui em casa o livro de Enoque, podia estar aqui usando também, mas eu vou citar rapidamente alguma coisa. Vocês vão correr atrás depois. Eu só estou dando aqui a vara para vocês. Eu estou dando a ideia. Se vocês quiserem explorar depois, saber por que isso, por que aquilo, Maguriel, você vai atrás, cara. Porque na magia é assim. Nunca ninguém me ensinou nada na magia
como eu estou ensinando para vocês aqui nesse canal. Nunca eu tive uma oportunidade de ter um canal desse para me dar aquele impulso inicial e me dar uma bagagem para eu poder estar galgando e crescendo espiritualmente, ok? Vamos lá, vamos começar a falar de Lilith, ok? Antes de falar de Lilith, rapidamente, já deixa o like aí se você está gostando desse vídeo, se você já aprendeu bastante coisas. Eu tenho certeza, porque o que eu falo aqui, ó, não tem nada, não tem texto, não tem nada aqui, tá na minha frente. Eu pego e saio falando de tudo conhecimento acumulado que eu tenho. Eu vou formulando meu próprio conteúdo na hora, ok? Claro que eu já tenho uma ideia que eu vou falar, mas eu pego e vou falando. Me desculpa se eu esquecer algo. Se você escutar eu falando algo que você sabe e eu esqueci, ou talvez até eu nem sabia, mas provavelmente eu esqueço, não vai dar para falar tudo num vídeo, você pode depois nos comentários estar aí somando. Ó, Maguriel, naquela parte que tu falou é assim, assim também, ó. Para complementar o que tu falou, eu quero que vocês também compartilhem e tenha a participação através dos comentários, ok? E também se você conhece algum amigo, alguma amiga que gosta desses assuntos, já compartilhe o vídeo também, mas olha lá que legal, ó. Tem um cara falando a verdade sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia, sobre os pastores, sobre as igrejas. Vai falar a verdade, quem era Lilith, vai falar a verdade. Vou falar um pouquinho aqui também quem era Lúcifer, bem rapidinho para vocês entenderem o contexto de Lilith. Porque falar de Lilith, o que já tem nos outros canais, é fácil. Ah, Lilith foi a primeira mulher de Adão. Lilith foi a primeira vampira. Lilith foi a primeira bruxa. Ah, a Lilith caça as criancinhas e mata elas. Cara, isso é tudo mitologia e fantasia. Tudo fantasia criada por várias civilizações. Às vezes eles criam seus mitos. Aqui a gente não tem o mito do Saci Pererê, do lobisomem, mas não necessariamente existe, ok? Eu vou falar para vocês quem foi Lilith e provando para vocês, beleza? Para começar, então, aqui, ó, se você abrir a Bíblia comigo na sua casa agora, tá? Você vai pausar o vídeo, logicamente, né? Porque eu não vou parar de falar aqui até esperar você pegar a sua Bíblia. Você pausa o vídeo, vai lá e pega a sua Bíblia correndo e volta. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? O livro de Bereshit. Bereshit em hebraico quer dizer Gênesis. Então, o que diz o capítulo 1 de Gênesis, versículo 26? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre toda criatura rastejantes, que se arrastem sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. Presta atenção. A imagem de Deus, Ele os criou. Ele os criou. Então foi um Criador, Deus criou. Quando ele diz façamos nós, façamos, é porque, vocês vão ver aqui depois mais na frente, o que ele fez, como é que ele fez o homem. Criou-os macho e fêmea. Ou seja, aqui Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, no capítulo 1 do versículo 26 de Gênesis. Cronologicamente, Deus, aqui eu não li antes, ele criou, teve o primeiro dia da criação, o segundo, aqui já é, no caso, a parte que Deus cria o homem e a mulher, ok? Para vocês entenderem, aqui Deus criou o homem e a mulher, já vinha criando, separando as águas da terra, aquela parada toda de Gênesis. Nessa parte Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, assim Deus os criou. E Deus disse aqui, ó, no capítulo 28 ele prossegue, Deus os abençoou e lhes disse para quem? Lhes disse para todos os homens e todas as mulheres, porque, ok? Estão pegando a visão? Sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem. Ou seja, nesse primeiro capítulo de Gênesis, eu vou falar algo que ninguém fala. Nenhum pastor vai falar, nenhum padre vai falar. Porque vai contrariar tudo aquilo que eles têm falado há mais de 2000 anos, a mentira que foi criado Adão e Eva, e de Adão e Eva veio toda uma humanidade. Não veio. No capítulo 1 de Gênesis, deixa claro aqui que Deus criou primeiro homem e mulher. E encheu a terra. E disse para eles, crescei e multiplicai-vos. Ok? Então, Deus criou quem? Criou pessoas na América, que nem tinha sido descoberta.
criou pessoas na Ásia, criou pessoas na Europa, criou pessoas no Oriente Médio, na África. Ao mesmo tempo, nesse dia, Deus fez o milagre de criar homens e mulheres espalhados por toda a terra. Ok? Presta atenção agora aqui, ó. Capítulo 2, agora de Gênesis. Vamos para o capítulo 2. Onde é que está aqui? Vamos ver qual é o versículo. Aqui, ó. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, está escrito aqui, ó. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa do pó do solo. Adão, e soprou em suas narinas e o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Ok? Então, ou seja, Deus criou ao redor de toda a terra o homem e a mulher, espalhou eles no mundo inteiro, vários homens e várias mulheres, eles já vinham se multiplicando. Depois Deus criou um homem do pó, diferente dos outros homens, porque ele não falou como criou aqueles homens. Provavelmente não foi do pó. Aqueles homens, provavelmente, ele pode ter sido como os cientistas vêm querendo dizer que nós somos descendentes, uma evolução do macaco. Deus poderia muito bem, através de uma DNA genético, mexer no cromossomo e do nada fazer um animal virar humano. Tá? Poderia. Mas fez imagem e semelhança dele também. Não fez de forma de macaco também não. Ok? Não dá para saber. Não, aqui são teorias, porque os livros não relatam sobre isso. Então não vamos criar teorias aqui, mas são homens semelhantes a Adão. Ok? A imagem. Só que Adão foi feito do pó. Por isso que Deus falou assim, ó, façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi feito macho e fêmea. Por que façamos? Não é que existe a trindade, 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso. Façamos por quê? Porque Deus e a natureza, toda a criação já feita, participou da nossa criação. Porque ele disse, façamos nós, o homem. Quem? Deus fazendo o pó, fazendo a água, o fogo e o ar. O sopro é o ar, a terra, o pó é a terra, ok? O fogo, a água, porque no solo tem o fogo no centro da terra que aquece a terra. Então, todos os 4 elementos formaram o homem. Por isso que o pentagrama representa o quê? Representa os 5 elementos: água, fogo, terra e ar. Nós somos feitos de água, fogo, terra e ar. E o 5º elemento, que é o Espírito, que Deus nos deu uma alma, ok? Por isso que o pentagrama representa o homem completo. O homem completo. E depois ele disse o seguinte. Ele disse assim, ó. No capítulo, isso foi no capítulo 7, né? Que eu falei para vocês. Aí ele formou Adão. Mas agora eu vou, antes de ir para o capítulo aqui, no capítulo 18, eu vou dar um adendo. No capítulo 1 ele criou vários homens e várias mulheres espalhados no mundo. Não disse como, mas criou, ok? Nesse daqui ele deu uma ênfase maior, dizendo que criou um homem a partir do pó. Ok? E nele soprou um sopro de vida. Esse homem se chama Adão, o Adão no caso. Tá? Por que ele criou todo mundo ao redor da terra e depois criou Adão separado? Por que ele está falando isso? Porque ele criou primeiro a humanidade inteira, tinha o Jardim do Éden, que ficava entre 4 rios, entre 2, que era o Tigre e o Eufrates, Gishon também, eu tenho que ler ali, mas são 4 rios, que fica mais ou menos ali na zona do Iraque, Bagdá, Síria, Arábia Saudita, tá? O Jardim do Éden ficava ali. Ele criou toda a humanidade, naquele lugarzinho ele criou o Jardim do Éden, que ali ele criou Adão. Okay? E ele disse assim, ó, no capítulo 18, Adonai, Deus disse, não é bom que a pessoa fique só, porque Adão estava só, neste momento.
Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, do solo Adonai, Deus formou todo animal selvagem, toda ave para que voe e levou a pessoa para ver com ele que chamaria. Qualquer nome que a pessoa desse a cada criatura viva, esse seria seu nome. Ou seja, Adão deu nome a todos os animais que estavam ali no Jardim do Éden. Portanto, a pessoa deu nome a todo gado, aves, todo animal selvagem para Adão. No entanto, não se achou companhia adequada para ajudá-lo. Ele precisava de uma companhia para ajudá-lo. Era muita tarefa. Então Deus fez um sono profundo cair sobre Adão, sobre a pessoa. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou com carne o local onde atirou. Da costela que Adonai tirou da pessoa, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou a pessoa do sexo masculino. Levou essa pessoa do sexo feminino que criou da costela de Adão, que foi Havá, que foi Eva, e levou até Adão, masculino. A pessoa do sexo masculino disse, que é Adão. Até que enfim, ele disse assim, ó, até que enfim, presta atenção no que o Adão falou, cara. Olha o que o Adão falou. Até que enfim. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Mulher é Havá, né? Essa é a razão de que o homem deixa o pai e a mãe para se unir uma mulher. Ou seja, por que Adão agora falou assim, agora esta sim é carne da minha carne? Por quê? Porque a anterior a ele não era carne da sua carne, ok? A primeira mulher de Adão, ela foi criada do pó também, junto com Adão. Que no caso, essa mulher é Lilith, ok? O povo judeu, ele odeia Lilith. Ele tem uma mitologia sobre Lilith muito, mas muito negativa. Tudo que a religião não traz para si como correto, ele demoniza. Por exemplo, sabemos que não existem demônios. Ok? Não existem demônios. Os demônios foram criados pela religião romana, católica romana, a religião, depois os evangélicos pegaram deles. Porque os judeus não falam que existem demônios, existem espíritos ruins. Quem são esses espíritos ruins? Não são anjos caídos, não são Lúcifer, não são Beuzebu, não é Lilith, não é Asmodeus, não é Belfegor, não é Belial, não é Miguel, não é Rafael. Os espíritos maus, que são demônios, que os pastores, os padres falam que são demônios, são espíritos de pessoas que já moraram aqui na Terra, incomodaram a vida inteira aqui na Terra e, por sinal, morreram e foram incomodados do outro lado. E eles vêm lá do outro lado incomodar nós aqui ainda na Terra. Esses são os espíritos ruins, ok? Só para vocês entenderem quando eu chegar em Lilith. Quando Adão agora falou que essa sim é carne da minha carne, é porque a primeira mulher não era carne da sua carne. Os judaicos, como não gostam dessa mulher, que eles sabem que foi a primeira mulher de Adão, que foi Lilith, eles tiraram, não foi citada na Torá de Moisés. Aqui está escrito que no capítulo 7, no capítulo 2, no versículo 7, diz o seguinte: Adonai, Deus, formou uma pessoa do pó, do solo, e soprou o seu nariz no sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. E ele era Adão, e não falou da mulher. Por quê? Porque Moisés omitiu. Ele omitiu. Porque ele não falou. Porque quando chegamos em outro livro agora, por exemplo, o Midrash, que também é judaico, e o Talmud falam dessa mulher, que foi a primeira mulher de Adão. Por que aqui na Bíblia não estava? Pelo menos ele não mentiu, não deturpou, ele só tirou. Ok? Na Torá judaica não está também, porque o judeu não gosta de pronunciar o nome de Lilith e não quer que ela exista. Entendeu? A mulher descendência do povo judeu é Havá, é Eva. Então eles querem tirar a todo pano Lilith de tudo. Então Lilith não está no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, porque eles não quiseram falar dela.
Porém, rabinos, depois, 2000 anos depois, falaram dela no Talmud, falaram dela no Midrash. Ok, se você quiser saber, pesquisa lá no Google, Midrash Lilith. Você vai achar conteúdo onde fala dela, Talmud também. Eu estou te dando aqui rápido para esse vídeo não ficar lá de 1h30. Eu quero que esse vídeo fique no máximo 40 minutos, ok? Então eu estou te dando o caminho para te saber pesquisar sobre Lilith, saber ordenar o seu pensamento e entender quem foi Lilith, ok? Então assim, quando ele criou Eva, criou da sua costela, é porque ele diz, agora sim essa mulher da minha carne da minha carne, né, ossos dos meus ossos. Por quê? Porque a primeira mulher não era carne da sua carne. Ela era feita do pó também e foi soprado um sopro de vida. Agora sim, ó, sabemos nós que teve aquela história, né? Ele está aqui contando, não é aquela história, é verdade, que eles estavam no jardim do Éden e Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Tá? Você não pode mexer nessas duas árvores, Eva e Adão. A Eva comeu, tá? Tentada pela serpente. A serpente tentou ela. Por que a serpente? Será que era uma serpente mesmo? Será que era um reptiliano? Será que era um lagarto que andava de 2 pés? O que é? A serpente representa conhecimento, sabedoria. Ok? Isso é uma metáfora para a serpente. Então, um ser de muita sabedoria tentou Eva. Quem foi que tentou Eva no jardim do Éden? Não é que ele tentou, ele foi no ouvido de Eva e disse o seguinte, que dá um vídeo só sobre essa parte também, mais para frente o dia eu falo só sobre a tentação de Eva e Samael ali, que tentou ela, que não é Lúcifer, é Samael o nome dele, tá? Aquela serpente lá era Samael. Samael foi no ouvido de Eva e disse o seguinte, come, você não vai morrer. Porque daí, se você comer a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ter toda a sabedoria que você puder. Você vai saber tudo. E você se tornará como Deus. E aí? E aí Eva acreditou em Samael. Porque Samael tinha razão. Por que Deus não queria que Adão e Eva tivessem o conhecimento do bem e do mal? Para que eles fossem alienados e não tivessem como escolher entre o bem e o mal. Ok? Eles não pecavam, eles eram inocentes, viviam ali, tanto é que nus, não se enxergavam nus nem nada, não tinha maldade, não tinha nada. Só que quando que a humanidade ia evoluir? Como que ia ter evolução da humanidade se nós ficássemos num jardim do Éden, andando nus, nos cobrindo de... nem cobrindo de folha, não pelado, né? Cobrir de folha foi depois que eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Ficou com vergonha do outro. Ou seja, ali já estava provado que eles já tinham conhecimento, já tinham discernimento, eles começaram a raciocinar, era o raciocínio lógico que nós temos hoje, ok? Então assim, quando Samael falou aquilo para Eva, ele não estava mentindo, porque Deus disse, certamente vocês morrerão se vocês comerem esse fruto. Eles não morreram, só que eles tiveram conhecimento do bem e do mal, e foram... Agora, pensa uma coisa, isso nenhum pastor vai te falar. Isso daqui é anos, eu já estudo espiritualidade há 30 anos. Se tem agora uma árvore para eles comerem, qual seria? Já comeram do fruto do bem e do mal. Se Deus não tirasse eles dali, agora com conhecimento, o que eles fariam? Pô, mas como é que eu vou morrer se tem a árvore aqui no jardim a árvore da vida? A árvore da vida é a árvore da imortalidade? Vamos ficar comendo daquele fruto, ele não vai morrer jamais. E aí, Deus e os Elohim, os anjos e Deus, não gostaram nada daquilo. Não, mas daí eles vão ser como nós. Aí eles vão ser deuses também. Vamos expulsar eles aqui do jardim do Éden e que agora eles fiquem lá vivendo na terra. E vamos dar para eles um corpo carnal, que nem o nosso hoje, densificado. Por quê? Porque Adão e Eva e Lilith, que foi a primeira mulher criada, eles não tinham o corpo, esse corpo carne aqui, ó. Era um corpo espiritual. Apesar que foram feitos da terra, do pó, eles tinham um corpo
semi-humano, era uma transição entre o corpo espiritual e um corpo carnal, ok? E quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, aí eles assumiram a forma de corpo carne, osso, que nem eu tenho hoje, que nem você tem aí no outro lado do vídeo que está escutando. Aonde é que entra a Lilith nessa história agora? Você que está gostando desse vídeo, já deixa o like, hein? Você não deu o like ainda, hein, meu amiguinho? Deixa o like aí, compartilha. Sabe aquele teu amigo chato que fica falando que Lilith é uma demônia? Vai lá, manda esse vídeo, compartilha para ele. Manda para um pastor aí também, manda para um padre. Eu quero quanto mais gente aqui engajando, e mesmo que for para contrariar, se não gostar do meu vídeo, quiser me contrariar, pode me contrariar também, não tem problema. Agora assim, ó, Lilith, quando ela foi formada junto com Adão, o Talmud fala que ela, por ser criada como Adão, ela não se sentia inferior a Adão, ela se sentia igual a Adão, que é o correto, é verdade. Ela era uma auxiliadora, era uma de igualdade, igual a Adão. Ela era para ser uma auxiliadora de Adão, não uma submissa. Então diz o Talmud, agora eu vou contar a historinha para vocês, é o Talmud que diz. Diz que Lilith não se conformou em ser submissa de Adão e obedecer tudo que ele falasse, e também na hora do ato sexual ela ficar por baixo, no papai e mamãe no caso, Adão ficar por cima e ela por baixo. Ela queria ficar por cima também. Não que ela só queria ficar por cima, eu acho que eu entendo assim, eu compreendo que o Talmud quis dizer que, como hoje, né? Você, uma vez de cada, né? Um vai lá embaixo, outro vai lá em cima, outro vai de lado, você faz como quiser. Tá entendendo? Lilith queria isso, na real. E Adão não queria, ele só queria ele por cima e deu porque ele que manda, ele que domina. Ele era o dominador, ela é submissa. Então ela não aceitou, ela achou isso, não só a parte do sexo, mas devia ter outras coisas. A metáfora do sexo é para nós entendermos que Adão queria, de certo, mandar nela em tudo. Tá? Então assim, ela se rebelou contra Adão, não quis aquela vida de escravidão e fugiu do Jardim do Éden. Por quê? Porque a Lilith, como Adão, eles tinham um corpo espiritual ainda, eles não eram um corpo carnal, ok? Que ali não tinha ainda maçã, não tinha erva, eles não tinham comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, então Lilith ainda era um corpo espiritual. Diz o Talmud que ela fugiu do Jardim do Éden, que o Jardim do Éden, naquela região que eu falei para vocês, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é mais ou menos onde é o Mar Vermelho, Síria, Iraque, já aqui do ladinho o Egito, sabe? Vocês entenderam, né? Tempo de Saturno. Opa, tempo de Saturno. O que acontece? Lilith saiu do Jardim do Éden, correto? Saiu do Jardim do Éden e foi para essa região. Nessa região, Lilith se estabeleceu como espírito. Diz o Talmud que Deus enviou 3 anjos para ir lá fazer ela voltar atrás da sua decisão, né? Volta para Adão, vai lá para o Jardim do Éden, cara. Não fica aí, tá errado, volta lá, assume teu papel de capacho, de inferiora. Daí ela disse, não, mas por que eu tenho que ser inferiora? Por que eu tenho que ser submissa? Eu não acho isso correto. E ela pronunciou, porque Adão sabia, e Eva e Lilith sabem o nome verdadeiro de Deus, como alguns judeus sabem, eu sei, não vou pronunciar, mas ela pronunciou o nome de Deus em vão e com raiva, no caso. Assim diz o Talmud, que ela se irou com Deus e chamou o nome santo de Deus, que não se deve nem pronunciar em vão, e ainda falou com raiva. Então nesse momento diz que Lilith se transformou, Deus deu um castigo nela e transformou ela, não é que é um demônio, mas transformou ela numa mulher, entre aspas, meia amaldiçoada, né? Meia amaldiçoada. Mas ela não, longe de ser um demônio, ela não é um demônio, ela só perdeu a graça com Deus, perdeu o acesso às outras dimensões, os querubins que protegem o Jardim do Éden não deixavam mais ela entrar, agora ela teve que ficar vagando na Terra. Só que na Terra ela não tinha forma de humano como eu e você, ela tinha uma forma espiritual. Por isso que diz que nos desertos lá, os espíritos maus dos desertos, tem muitos espíritos, mitologias e crendices daquela região. Lilith é um espírito ainda,
e sempre será. Só porque Lilith, ela fica entre uma... Olha só o que eu vou falar agora, tá? Nunca ninguém falou isso. Essa compreensão eu tenho, porque eu conheci Lilith pessoalmente. Isso é um vídeo que um dia eu vou fazer contando a minha experiência com Lilith. Eu com 14 anos, eu era uma criança ainda, um adolescente, um jovem, né? 14 anos é uma criança ainda, tem maldade, não tinha maldade. Eu era virgem ainda, eu tenho sangue judeu correndo nas minhas veias. Dizem que Lilith adora os filhos de Adão e Eva, né? Para vir tomar o seu sêmen. Sabe o que aconteceu? Um dia de noite eu acordei, quando eu abri os olhos eu vi uma mulher em cima de mim e por anos eu não soube quem era. Eu pensei que era um demônio, eu pensei que era um súcubus, que é um espírito que vem fazer sexo com as pessoas no sono. Só que eu não estava dormindo, eu tinha acabado de abrir meu olho e acordar. Quando eu vi, eu estava de barriga para cima, né? Eu acordei de barriga para cima e tinha uma mulher em cima de mim. Quando eu vi a mulher, ela era muito bonita, até por sinal, e eu senti uma formigação muito intensa no meu órgão genital, e eu tive uma ereção e eu transei com ela, na realidade. Mas eu não podia me mexer. Ela me paralisou, eu ficava só parado e ela fazia e ela fez tudo o que ela quis. E foi o maior orgasmo que eu já tive na minha vida, eu ejaculei tudo. Até eu tive que virar o colchão, tive que tirar o lençol. No outro dia minha mãe dizendo, tá, agora depois de marmanjo tu tirou pra mijar na cama. Ela achou que eu tinha mijado na cama. Então essa história eu sei que foi verídica, não foi sonho. Depois de anos eu fui saber que foi Lilith. Foi agora, foi há 6 meses atrás. Eu já desconfiava que era Lilith. Mas uma espiritualista, uma magista, uma bruxa não, porque, né? Bruxa é porque é uma magista, igual um mago é uma bruxa. Ela tem 5, 6 tipos de oráculo. Ela verificou nos oráculos a energia que esteve comigo no passado e a energia que ainda me guia, no caso. Ela disse que era Lilith naquele dia e ela disse mais. Ela disse que Lilith é a minha guia espiritual e a minha protetora espiritual. Ok? Então, assim, como eu conheço Lilith, e voltando àquela... Para você não perder o foco, eu não perco, ó, presta atenção, eu linkei essa história para você entender uma coisa agora. Quando eu disse que Lilith não tinha o corpo igual ao nosso, ela era um corpo espiritual entre os anjos e Deus, os espíritos, as pessoas que já morreram, que são só espíritos, e os humanos aqui na Terra como nós hoje, que somos feitos pelos 5 elementos. Fogo, terra, água, ar e o éter, que é o espírito. São feitos de carne, densa. Ela é entre esses dois. Ela consegue se materializar. Nunca ninguém falou isso. Eu falei por quê? Porque eu queria uma explicação como que ela veio e fez sexo comigo, Lilith. Como que ela fez isso? Ela fez porque ela consegue se materializar. E ela vem sugar, principalmente quando é Lilith, ela só pega descendentes de judeus para fazer sexo e coletar o seu sêmen. Com esse sêmen, ela arrasta e faz outros filhos, que são os súcubos e os íncubos. Ela usa esse sêmen proveniente de Adão e Eva, que é um sêmen diferenciado daqueles homens da primeira criação do Gênesis, porque Adão e Eva e Lilith foram criados diretamente por Deus. Lilith e Adão do pó, e Eva foi feita da costela de Adão. Então, eles têm um gene semideus, no caso. Essa é a explicação que nunca tu vai ouvir de ninguém, e essa é a minha explicação. Se você quer acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita. Ok? Tem gente que ainda acredita que estão esperando até hoje que Jesus Cristo vai voltar. Os apóstolos diziam que ele ia voltar ainda antes deles morrerem. Faz 2 anos, e eu respeito, tá? Eu respeito a religião deles lá, não tem problema. Até por sinal, se ele seguisse o que Jesus Cristo falou, que para mim ele não foi o Messias, mas ele foi um cara legal. Ele foi para mim ele foi o primeiro, foi um dos grandes magistas que já existiram, porque Jesus era judeu, cabalista e fazia muita magia com cabala também, tá? Jesus andou sobre as águas, foi com projeção astral, ele transformou água em vinho, água em vinho, foi alquimia dos magos alquimistas. Então Jesus ele era um grande magista, que ele sumiu. Agora estou falando de Jesus, ó, saindo um pouco, é muito conhecimento, né? Pra você entender, estou falando de Lilith, mas não é só sobre Lilith, não é aquela coisinha engessada.
eu dou e vou juntando e vou linkando tudo para vocês entenderem um contexto de tudo, ok? Porque aqui é muita sabedoria. Me desculpa a falta de modéstia, mas infelizmente eu sou obrigado a dizer isso, tá? Diferente dos outros canais, eu vou falando tudo que eu tive de conhecimento e vou linkando, tá? Por isso que eu não fico preso a um assunto só. Então, assim, Jesus, ele foi um grande mago. E se essa religião de hoje, os católicos e os crentes seguissem o que ele falou, seria outro tipo de religião, não seria isso. Então, por isso que eu não quis fazer parte disso, entendeu? Quando eu entendi que Jesus era completamente diferente do que os católicos falam e que os crentes falam, eu caí fora. Tá? Depois eu descobri no judaísmo que Jesus não era o Mashiach, mas foi um grande profeta, foi um grande homem, ensinou grandes coisas. Ele estava muito à frente no tempo dele, ok? Dando uma faladinha agora sobre Jesus ali, tá? E no caso ali, Lilith, ela é um ser espiritual que consegue se materializar. Por isso que temos vários relatos que pessoas que já tiveram relações sexuais com Lilith. Só que Lilith não tá toda hora aí fazendo sexo com todo mundo toda noite, tá? Não quero também me achar, dizer que eu sou um... Até porque eu tinha até vergonha de falar isso, de assumir que eu tive um contato com Lilith nessa grandeza, nessa magnitude. Eu tive que esperar uma magista confirmar para mim que era ela para ter coragem de falar para os outros, porque eu já desconfiava depois que eu virei judeu, soube da história dela, porque um súcubus e íncubus não tem capacidade para se materializar, ele só ataca durante o sono. Ele consegue fazer a pessoa acordar e não acordar. Aí é onde tem a paralisia do sono, é onde a pessoa não acorda, mas consegue, tipo, o corpo não acorda, mas o cérebro acorda. O olho já abriu e o corpo inteiro ainda não tá no... Ele pega aquele impulso nervoso que é acordar, ele corta, cientificamente falando agora para vocês, uma explicação dos médicos que fecha com a espiritualidade. Aí é onde o íncubus e o sucubus ataca e a pessoa não vê, ele só sente a presença do espírito, formigações, etc. Eu vi Lilith em cima de mim, ela é muito... Para mim ela pareceu muito bonita, uma morena com cabelo até na bunda, cabelo preto, ela apareceu em forma de holograma, toda cinza, não era colorida, mas dava para ver os traços assim. A pele dela não era tão branca, era mais puxada para morena, tá? Cabelos muito preto, as pernas muito fortes, como se fosse assim uma Graciane, vamos dizer assim, bombada, peituda. E naquela época não existia nem academia desse jeito como há hoje, tá? E eu só puxei uma menina que é de academia que relata mais ou menos o corpo que era de Lilith, tá? Era aquele corpo belo e formoso. Então, assim, Lilith, ela não é um demônio, Lilith não é uma vampira, Lilith não mata crianças, tá? Lilith não mata crianças. Agora eu vou no foco mesmo, ficar só em Lilith, porque agora vocês entenderam todo o contexto da coisa, para entender que Lilith se materializa quando quer. Lilith, ela é uma deusa que foi cultuada. Para acabar esse vídeo, tá com 43 minutos, não queria fazer 45, mas eu acho que esse vídeo vai ser o mais longo do meu canal, vai ter que dar 1 hora mais ou menos. 55, 50 minutos. Lilith é uma deusa que quando saiu do Jardim do Éden, lembra que eu falei para vocês que ela ficou ali na região do Eufrates, do Rio Tigre, ok? Aqueles 4 rios que estão ali no Gênesis. Eu digo que o rio Gishon é o rio Jordão, e tem outro rio ali que fala ali, que eu esqueci o nome agora, não vou olhar porque senão vai demorar. Eu digo que são os 4 principais rios ali daquela região, que é o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo, que é rio Egito. Tá? Isso nenhum teólogo até hoje falou. Eu falo por mim mesmo. Eu falo por mim porque o meu conhecimento vem do judaísmo, vem de um monte de coisa, vem até de um guia espiritual que eu tenho, que é da Goécia, todo mundo sabe que é Orobas. Orobas, ele é um professor magista, ele ensina os magos, ele me fez chegar conhecimentos, ele já falou na minha mente, mentalmente, porque magia tudo é mental, como diz Hermes Trismegisto, tá? Você escuta, tem hora que você escuta a entidade falando com você. Em um ritual, em uma meditação, ok? Então ele já falou para mim várias coisas que eu sei que muitas pessoas não sabem, e eu vou abrir aos poucos aqui nesse canal. Então Lilith, quando saiu naquela localização ali do Éden, quando aqueles 4 rios ali, mais ou menos ali é na região região do Iraque, região da Arábia Saudita, região do Irã, tá?
E mais lá pro cantinho é o Egito, mais um pouquinho para cima é Israel, ok? Então assim, quando Lilith foi para aquela região, para aquela zona desértica, ali já tinham aqueles humanos. Agora vocês vão entender por que eu dei toda aquela base para vocês antes, não falando de Lilith. Porque agora eu vou falando, vocês vão se lembrando e vocês vão linkando como eu entendo na minha cabeça. Porque se vocês querem, se eu falar só rápido em 5 minutos, vocês não vão ter conteúdo para dizer assim, tá, mas onde é que ele tirou isso? Eu estou explicando para vocês, o vídeo é meio assim, bem encaixadinho, bem linkado para vocês poderem entender. Aquele povo do Gênesis capítulo 1 que foi criado, todos aqueles homens e todas as mulheres já estavam ao redor da terra. E quando Lilith saiu do Jardim do Éden, ali ele encontrou uma civilização já. Qual era a civilização? Naquela região já tinha os primeiros sumérios, a região dos sumérios. A primeira civilização mais moderna que existiu da humanidade foi os sumérios. Os sumérios foram os primeiros a adorar Lilith. Hoje o nome dela era Lilith. Eles adoravam ela como nome de Ishtar, a deusa Ishtar. Ok? Ela apareceu como deusa Ishtar, a deusa do vento, as deusas dos ventos e tempestades, a deusa que controlava as águas e controlava a fertilidade da terra e da fertilidade do ser humano. Ok? Para te ver, ó. Lilith não é um demônio. Lilith é um ser espiritual. Ela não é humano e ela não é anjo. Nem anjo celestial, nem anjo caído. Que tem gente que diz, anjo caído é demônio. Tudo bem? Mas eu falo sempre assim, anjo caído ou anjo celeste. Lilith está entre os dois. Lilith, ela é uma divindade, ela é uma deusa. Ok? Ela é uma mulher que não perdeu a bênção adâmica que Adão perdeu. Porque quem comeu a maçã foi Lilith? Não. Lilith não desobedeceu a Deus dessa forma. Lilith, ela não quis submeter Adão. De maneira nenhuma ela se rebelou contra Deus. Ela se irou, tá? Porque não queria ser submissa e Deus deu um castigo para ela que ela não pode mais voltar para o Éden e nem para nenhum lugar. Vai ter que ficar vagando na terra. Essa é Lilith. Mas nem por isso Lilith é um demônio. A Lilith também, ela é com certeza absoluta, por ser uma mulher, ela é a energia que os chineses falam do Yin e do Yang. O Yin é a energia feminina, o Yang é a energia masculina, né? O Yin, o Yang, entendeu? A Lilith, ela é a energia feminina da sedução, energia da sexto sentido, a energia psíquica, a energia da mente, a energia da intuição feminina. O sexto sentido feminino, sabe que falam? É a Lilith. Esse poder de Lilith está sobre toda a humanidade. Ela irriga a humanidade com o seu espírito, com o seu poder. Ok? Essa é a Lilith. Agora eu te pergunto, vocês já viram que existem dois tipos de mulher? Vocês já notaram que existem dois tipos de mulher? Aquela bem caseira, bem submissa. Existe a mulher, aquela que... Vamos falar nos tempos atuais, tá? Porque antigamente tinha uma repressão muito forte às mulheres, né? O machismo era muito forte. Eu não sou a favor do machismo, mas também não sou a favor do feminismo. Porque eu, como espiritualista e como mago, eu acredito no equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Por exemplo, Deus Adonai, ele é do bem ou ele é do mal? Se eu falar que ele é do bem, ele é desequilibrado. Se eu falar que ele é do mal, ele é desequilibrado. Por isso que está escrito na Torá, ele disse a Moisés, eu sou o Deus do bem e eu sou o Deus do mal. Adonai, ele é o Deus do bem e o Deus do mal. Ele é o equilíbrio. Ok? Lúcifer, ele é do mal? Não, não necessariamente. Beuzebu, Baal, ele é do mal? Não necessariamente. Lilith é do mal? Não necessariamente. Tudo é não necessariamente. Depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista o que é mal, o que é bem. Ok? Por exemplo, os crentes, os evangélicos, os católicos dizem que Deus Adonai é o Deus da misericórdia. Ok? É verdade. Só que ele também mandou o arcanjo Uriel, na qual é um dos meus padrinhos angelicais, com uma linguada de fogo ele matou uma cidade inteira de 186 mil pessoas com uma linguada só. Moisés, quando entrava em algumas cidades, os cananitas, os moabitas, eles faziam guerra, venciam e sobravam as mulheres e as crianças e os idosos. E Moisés perguntava ao profeta,
Pergunta para Deus o que a gente faz com as crianças, com os velhos e com as viúvas. O profeta ia lá, perguntava para Adonai, e Adonai disse, mata todo mundo. Inclusive os seus animais, porque foram consagrados a deuses pagãos. Só a mim vocês têm que seguir. Então esse é um Deus de misericórdia? É também, mas é ponto de vista, entendeu? Tudo é ponto de vista. Eu só estou querendo te dizer, eu sirvo a Adonai, é meu Deus, ele é misericórdia, ele é amoroso, ele é um Deus fantástico, é o Deus que eu coloco todas as minhas expectativas, coloco a minha salvação na mão de Adonai. Mas não existe ser espiritual, aquele negócio que os católicos, os crentes dizem, Jesus Cristo morreu no madeiro, e morreu como um cordeiro, e perdoou o pecado de todo mundo, e ele perdoou até aqueles que o crucificaram, e não sei o que. Aquela história é mentira, é inventada, tá? É só pro gado, pro povo, ficar mais calminho, é só para isso, tá? Então, assim, Lilith, ela é uma deusa suméria. Depois, os babilônicos, que foi a segunda civilização mais poderosa também, adorava também a deusa Ishtar, que é uma tipologia da deusa Lilith. A deusa Lilith hoje tem cultos à deusa Lilith, tá? A Lilith, ela é uma energia fantástica. Quando eu estudei um pouco, estudei no YouTube, tá? Não vou mentir, eu não quis nem comprar livro porque eu não simpatizo, mas respeito, existe, dá certo e funciona, tá? Mas eu não simpatizo, não tenho vontade de trabalhar com religiões africanas, que são candomblé, umbanda, quimbanda. Eu não quero, mas eu respeito. Com isso, eu fui no YouTube pesquisar mais para saber do que se trata essa religião. E eu estudei, pesquisei bastante sobre essa religião. E, por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, os Exus, a Pombagira, o Preto Velho, essas entidades, elas sempre falam que são espíritos de pessoas que já desencarnaram, ou seja, uma pessoa que já viveu na Terra, hoje ela está no mundo espiritual, servindo para pagar seus pecados lá, para a evolução espiritual dele, para ele ir para a luz. E aí sempre pergunto pro Exu, digamos, Exu Tata Caveira. Ô Exu Tata Caveira, tu é um líder da falange, tu é o cabeça, quem é teu líder? Ah, meu líder é um líder lá em cima, não sei o que, é o líder da falange. Tá aí, ele é um Exu Tata Caveira? Ele é o Exu Tata Caveira, o líder da falange. Ele é o que mais está próximo de evoluir espiritualmente. E é o que mais tem sabedoria, é o que mais nos aconselha e é um ser espiritual mais evoluído. Mas é um ser humano. Tá, e quem é que vem depois dele? Isso eu já vi uma entrevista com o Exu Tata Caveira e ele falou: ah, não, daí já não. Daí é os caras lá muito de cima, daí eu não tenho como falar para vocês. Os lá de cima lá que mandam ordem em nós. Aqueles lá de cima são anjos caídos, porque Exu são espíritos que vibram energia da terra. Exu, Pombagira, Preto Velho, por quê? Porque eles já viveram aqui, ok? E quem manda nos Exus, por exemplo, eu sei, querem me contrariar, mas eu tenho uma informação de Orobas. Orobas falou para mim que quem comanda os Exus, as linhas inteiras dos Exu, Caveira, Tata Caveira, Exu da Morte, Exu Tranca-Rua, é uma entidade chamada, um anjo caído chamado Baal, ou chamado Beuzebu. Beuzebu comanda eles. A linha dos Exus. Por exemplo, Preto Velho, quem comanda a linha deles é Lúcifer. Nunca ninguém vai falar isso para vocês, mas eu sei porque Orobas me falou. O mundo espiritual falou para mim. Isso aí não está escrito em nenhum livro. Ok? Claro que Lúcifer não vai lá perder o tempo dele com assuntos idiotas. Mas o cabeça do Preto Velho, que é um humano que evoluiu muito, agora tem o poder de chegar ao lado de Lúcifer e Lúcifer resolver com ele rapidamente, pã, e deu. Porque você não pensa que o mundo espiritual é diferente aqui na Terra, tá? Os dois são um conjunto. Por exemplo, não tem acreditado que diz assim, ó. Esse aqui é um símbolo do hexagrama, quer dizer isso, ó. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Tá? Assim na Terra como no céu. Quer dizer isso. Tudo que é lá em cima é igual aqui embaixo. E o que é aqui embaixo é igual lá de cima. As hierarquias são iguais. Você, quando sair desse corpo carnal, você vai lá para cima. E se você não tiver espiritualizado, crescido espiritualmente, você vai ser um escravo, né, lá no outro lado.
Então já vem preparando o seu espírito aqui na Terra, para quando chegar no outro lado você não ser um escravo, como são esses Exus, por exemplo. Esses Exus, essas pombagiras. Por exemplo, as pombagiras, sabe as pombagiras? As pombagiras, tem milhões de pombagiras no mundo inteiro. Só que tem uma que é a chefe, a cabeça da legião inteira delas. E deve ter as hierarquias, 7, 8 vice-líderes dela, sei lá. Daí eu não vou entrar nesse assunto que vai demorar. Né? Daria um vídeo só sobre isso. A hierarquia das pombagiras. A pombagira chefe, a top 1 humana, que já está pronta, já está mais próxima deles, Lilith comanda as pombagiras. Aí vem toda aquela tropa de Maria Padilha e tal, entendeu? Mas tudo que é espírito feminino, Lilith comanda. E pombagira é voltado para quê? Fertilidade, amor, amarração amorosa. Fizeram um trabalho lá para separar, para esfriar o casal, não tem mais atração sexual pela mulher ou vice-versa. E aí eles vão, né? A Umbanda diz assim, que vai lá e faz um trabalho para pombagira, para fazer a mulher ter tesão pelo homem de novo, voltar a acender aquela paixão, e o homem pela mulher, e tal, etc e tal. Porque foi feito o trabalho, ela vai lá e desfaz. Então isso é o trabalho de Lilith. Então assim, Lilith comanda esse tipo de trabalho aqui na Terra. E é um trabalho do mal? Não, é um trabalho do bem, está fazendo o bem. Vai de você interpretar do teu jeito, tá? Do ponto de vista que você enxergar. Agora assim, para encerrar esse vídeo, você que viu esse vídeo até o final, já está dando quase 1 hora de vídeo, eu vou encerrar por aqui, porque senão eu fico falando 2, 3 horas e vou lembrando de conteúdo e vou falando. Vou parar por aqui hoje. Eu acho que eu já dei uma boa base para você entender quem é Lilith. Não aquela Lilith lá da maioria das pessoas que falam besteira aqui na internet. Olha no Wikipedia ali, vão falando aquelas besteiras. É só ler, né? Eu só leio. Eu não leio nada. Eu pego e vou falando de coisas que eu sei que faz sentido e que tem embasamento, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você aprendeu muito hoje aqui nesse conteúdo, me ajude. Divulgue esse conteúdo para o seu amigo que gosta também, para sua amiga. Divulgue para o seu líder espiritual, para que ele venha estar vendo esse vídeo também, tá? Para estar conhecendo o meu trabalho. E espero que nos próximos vídeos eu possa abordar mais, tá? No próximo vídeo eu vou falar agora sobre Samael. Por quê? Porque existe sim uma junção entre Lilith e Samael, que é o Lúcifer, tá? Lúcifer, ele perdeu. Quando ele caiu, Lúcifer, na realidade, quando diz que Lúcifer é um anjo caído, que os anjos caídos, na realidade Lúcifer caiu quando ele tentou Eva a comer o fruto, e ele era o querubim que cuidava do jardim do Éden. Ele era um encarregado principal, ele era o líder. Então, ele tentou Eva, ensinou, não é tentou, ele mostrou que para Eva que ela não ia morrer, e ela ia ter o conhecimento e a humanidade ia evoluir. Tá? Esse daí é o tal Lúcifer, que é o Samael. Ele tentou, mostrou para Eva que deveria comer, para que a humanidade crescesse, cara. Para tu não vai ficar aí parado aí, não fazer nada. Vai ficar molhando teu pé, tomando água, comendo grama, comendo... Vamos evoluir esse planeta. Aí ele pensou isso. Essa foi a ideia de Samael. E botou Eva a comer a maçã. Ok? Eu vou falar no vídeo, o meu próximo vídeo vai ser sobre Samael, que desmistificar ele, dizer que ele é aquele, o Lúcifer é o diabo, Samael é o diabo do garfo, do inferno. Não existe inferno, tá? No Antigo Testamento inteiro não fala nada de inferno. Vou falar para vocês tudo sobre Samael no próximo vídeo. Por quê? Porque daí fica a junção completa. Como Lilith, que eu falei agora, e vou falar no próximo vídeo sobre Samael. Se você quer ver o próximo vídeo, já bota a seguir aí, dá like nesse vídeo, compartilha para os teus amigos aí, dizendo que eu vou falar sobre Samael, a verdade sobre Samael, que não é Lúcifer. Eu me recuso a chamar ele de Lúcifer, eu chamo de Samael, porque esse é o verdadeiro nome do querubim que fez a Eva comer a maçã e Adão comer a maçã. E assim, ó, e se você diz assim, mas Samael, Lúcifer é o diabo, eu odeio ele. Mas você tem um iPhone por causa de Samael, você anda de carro por causa de Samael, você faz academia bombado por causa de Samael, você usa relógio por causa de Samael, ok? Você está vendo esse vídeo hoje por causa de Samael, ok? Então, nem tudo é como você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like. Não estou defendendo Samael também não, tá? Que meu Deus é Adonai. Mas fiquem com Adonai, Baruch Hashem, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo, meus amigos. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.